Beleza, Pastor Paulo. A gente já falou aqui como foi a sua conversão, né? Como foi a sua trajetória do mundo até Cristo. Já falamos aqui como nasceu o projeto Libertos por Cristo em meados de 2010, onde ele ativamente funcionou até por volta de 2011. Sim. Foi dada uma parada por questões de outras prioridades que surgiram, né? Outras necessidades. E aí temos aí um intervalo de mais ou menos 10 anos, onde algumas coisas aconteceram, onde os irmãos foram crescendo, amadurecendo, exercendo atividades ministeriais, tendo é, é, recolhendo experiências, né, adquirindo experiências, e de repente chegamos no ano de 2021, onde aquele projeto de 10 anos atrás, que talvez na memória de muitos estava esquecida, de repente ressurge. E aí ele vem para alcançar um novo patamar. E aí nasce o que hoje nós conhecemos como o Ministério Libertos por Cristo. Pastor Paulo, comenta, compartilha com a gente como foi essa mudança, como foi o passo, essa direção que o projeto tomou. Assim, Deus ele dá um intervalo de 10 anos e de repente ele traz algo que ele tinha plantado lá no passado para evoluir para algo mais amplo, mais abrangente, enfim. Compartilhe conosco o que é o projeto e como esse projeto evoluiu para Ministério Libertos por Cristo. Amém, pastor Ednardo. Vamos lá. Para falar de como ele retornou, eu tenho que fazer brevemente um relato dos últimos momentos ali. Poderia dizer os últimos momentos, mas talvez o momento que nós paramos por um tempo, né? 2011, por aí assim, foi um momento de parada, né? Uhum. Como nós comentamos aqui anteriormente, esse projeto rendeu frutos, né? Alguns foram, hoje chegaram a pastores, né? Presbíteros, diáconos, e assim, né? Aconteceu que cada um, né, foi chamado pelo Senhor para um determinado serviço e nós continuamos a nossa caminhada, né? No ano de 2020, eu estava à frente de uma igreja, né, do ministério onde eu participava, e foi exatamente nesse período que iniciamos aí o problema da Covid-19, né, onde houve ali no dia 19 de março de 2020, eu me lembro muito bem, que parou, as igrejas fecharam, né? A igreja que nós estávamos naquela época, ali participavam alguns irmãos, né? Esses irmãos que eram sim do projeto Libertos por Cristo, né? Eu estava ali à frente de uma igreja e esses irmãos alguns foram para lá porque era do mesmo ministério, né? Era uma igreja do mesmo ministério, então esses irmãos estavam lá participando, trabalhando, né? Ativos na obra, e de repente a igreja fecha, né? A igreja acaba, né? A igreja que nós estávamos, ela fecha, literalmente ela fecha, e o que acontece? Durante a pandemia todo mundo fica em casa, né? Todo mundo fica em casa e vai passar um período, essa pandemia que passou, e aí o tempo vai passando, as coisas vão aliviando um pouco, as igrejas aos poucos vão voltando, né? E o que acontece? Como a igreja que nós estávamos fechou, aqueles irmãos que lá congregavam, muitos ficaram em casa. Muitos não procuraram outra igreja para congregar, muitos não foram a outro local, acabaram ficando em casa, não tinham um local para congregar. Ou seja, até tinham, mas eles não queriam ir, resolveram ficar em casa. E eu continuei ali, né? De 2020 até 2021, eu passei mais ou menos um ano ainda lá e resolvi me desligar, né? Procurei o ministério, me desliguei da forma correta e agora já não mais em ministério nenhum. Nós conhecíamos ali os irmãos, né? Alguns irmãos, irmão Leandro, né? Que essa época também já não estava congregando assim diretamente.
O único que naquela época congregava, de fato, era o irmão Júnior, né? E o Projeto Libertos, depois que parou em 2011, ficou somente vagas lembranças. A gente lembrava, vez por outra, em um diálogo ali, a gente se reunia para conversar e até lembrava do projeto, mas não era algo assim que tivesse uma intenção em retornar. Porém, o ano de 2021, né, ele agora traz a nossa mente, ao nosso coração de volta a esse projeto. 2021 a gente começa a pensar de novo nesse projeto. Agora visando o quê? Visando aqueles irmãos que, por conta de ter fechado a igreja e não estavam congregando em nenhum local, nós visamos o quê? Não, nós podemos voltar com o projeto e alcançarmos aí, trazer esses irmãos para participar, porque o projeto agora ele não volta mais da mesma forma como era aquela reunião, né, para a gente buscar o conhecimento bíblico, não volta dessa forma. Nós voltamos o projeto mais como cultos. Esse projeto ele retorna para o mesmo lugar do início, ou seja, ele inicia em 2010 na Rua Santa Catarina 738, que é na casa da Dona Zefinha, e 2021, exatamente no mês de maio, dia 31 de maio do ano de 2021, esse projeto retorna para lá. Agora, esse projeto retorna como cultos, porque nós queríamos realmente era alcançar de novo os irmãos que estavam ali conosco, que não estavam congregando. Era uma forma de nós trazermos essas pessoas de volta, para estarmos ali em comunhão. E, naquele momento, o que nós pensávamos que esse projeto voltaria, né? Nós iríamos sim trazer de volta esse projeto, fazendo esses cultos para alcançar aquelas pessoas, para trazer aqueles irmãos, né? Para pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes por semana nós estarmos ali reunidos, adorando ao Senhor. Ok, volta de novo, mesmo local, casa da Dona Zefinha, 10 anos depois. 10 anos depois esse projeto volta. E nós começamos ali a fazer cultos, né? Fazíamos culto ali 2 vezes por semana, às quartas, aos domingos. Só que aquilo que nós tínhamos como uma visão de que aquele momento seria para trazer os irmãos que estavam sem congregar, que eram poucos, e estarmos ali em comunhão, ele acaba, na verdade, trazendo outras pessoas. Pessoas começam a chegar, né? Pessoas começam a vir, pessoas começam a participar, pessoas começam a assistir ali conosco os cultos, aquele momento, e Deus vai trabalhando em tudo isso. Chega um determinado momento que a gente percebe que o local que nós estávamos já não era um local adequado? Sim, ou adequado, um local que já estava ficando pequeno, talvez não comportava, pequeno, né? E além do mais era a casa da irmã, né? Era a casa da irmã. E aí a gente sai à procura de um local com muita dificuldade, né? Dificuldade financeira, éramos poucos, pessoas estavam chegando, mas não tinha uma característica de igreja. Não era aí uma característica de igreja, era uma reunião que nós fazíamos para fazer cultos, né? E nós vimos essa necessidade de arranjarmos, de conseguirmos um local. E aí a gente sai procurando, muita dificuldade financeira, até que um dia o Senhor nos direciona a um local, né, que é o prédio que hoje nós estamos. E ali eu vou até lá, converso com as pessoas, está em reforma. Esse prédio já havia sido uma igreja no passado, ela está em reforma. Eu converso com a pessoa, ele me dá o telefone do proprietário daquele prédio. Ele até me diz, não, esse prédio ele está praticamente certo que vai ser para uma determinada área e que alguém vai colocar alguma coisa aqui, mas fale com ele. Então realmente eu liguei, falei com ele, ele perguntou do que se tratava, eu expliquei a situação, do que eram e tal, só que o valor que ele pediu era fora da lógica, daquilo que a gente... Fora, né, da realidade de Sim, vocês, era né? Fora de uma realidade, por quê? Porque, como eu disse, éramos poucos. Éramos poucos, não era uma igreja, não tinha uma característica de igreja, nós não estávamos lá dizendo, ou recolhendo, lógico que tinha alguns irmãos que por ser gratos ao Senhor, iam lá e realmente colocavam as suas ofertas. Ajudavam, né? E aí, o que acontece? O Senhor me dá uma estratégia. As pessoas que congregam comigo, ou congregaram comigo, na igreja anterior que fechou, o Senhor me dá uma estratégia de eu ir até eles, conversar com eles. E eu vou,
eu chamo algumas irmãs, eu me reúno com elas e eu explico a situação e eu digo para elas, olha, estou com um propósito que o Senhor colocou no meu coração. Qual o propósito? Nós, na verdade, estamos falando com alguns irmãos que possam nos ajudar a, pelo menos durante 6 meses, nos ajudar financeiramente para que a gente possa, né, sair do lugar que estamos e ir para outro local, que era esse prédio. E, em contrapartida, nós fizemos um propósito seguinte: as pessoas que durante 6 meses iriam nos ajudar, o que nós poderíamos fazer por eles era, durante 6 meses, orarmos pela vida deles. E isso foi bem aceito. E pessoas começaram a contribuir, a ajudar. E pessoas começaram ali a se disponibilizar, ou disponibilizar-se financeiramente para que acontecesse. A época ainda estava muito fora da realidade, o valor do prédio que nós estávamos dando uma olhada lá, só que o dono resolveu, ali naquele momento, baixar o valor. Ficou um valor que seria mais acessível, né? E nós já tínhamos um dinheiro guardado, pegamos esse dinheiro, pagamos o calção lá do aluguel, com 1 mês de aluguel. Ele pediu 2, mas nós só tínhamos 1, e o Senhor até nisso foi misericordioso, porque deu certo. Então, nós começamos ali, dia 10 de outubro de 2021. Nós iniciamos, ou voltamos com um projeto lá na Santa Catarina 738, de maio até o final de setembro. Quando foi em outubro, dia 10 de outubro, nós estávamos abrindo ali, não só mais o projeto, mas agora o Ministério Libertos por Cristo. Ou seja, nós não tínhamos pretensão. As coisas foram acontecendo naturalmente, né? Não tínhamos pretensão. Sobrenaturalmente, né? Não achávamos que, né? Então, esse projeto, ele transforma-se em igreja. É nesse ponto que o projeto sobe não, ele muda de patamar, sim, né? Ele transforma-se em igreja. E aí nós chegamos ali, né? 2021, 10 de outubro de 2021, e ali nós começamos um trabalho. Poucos. Mais ou menos quantos membros na época, pastor? À época, eu acredito que nós tínhamos por volta de 12 pessoas. 12 pessoas. Isso conosco. Uhum. Não era 12 membros que tinham lá, não. Isso era juntando, né? Eu e minha esposa, Leandro, a esposa, irmão Júnior, a esposa, e mais alguns irmãos que, né? A dona Zefinha, que veio participar, a irmã Graça. E aí a gente dá início àquele momento. Com dificuldade financeira, sim, mas os irmãos que nem eram do ministério, abençoando financeiramente, todos os meses, durante 6 meses, esses irmãos contribuíram todos os meses, fielmente, para que esse projeto pudesse realmente frutificar. E aí, nós começamos a andar, começamos ali a pregar o evangelho, começamos ali e pessoas começam a se achegar. Pessoas começam a vir, pessoas começam a visitar, pessoas começam a participar, pessoas vão ficando. Começa a processo de filiação. Sim, processo de filiação, pessoas que estavam sem congregar, sair da pandemia, alguns já não iam mais à igreja, mas aí começam-se a chegar essas pessoas. As pessoas começam a vir, né? E a igreja vai, né, ali, né, mesmo com dificuldade, mas vai, né, vencendo as dificuldades, vai vencendo as situações, e depois de um ano, porque isso foi 2021, 10 de outubro, né, quando foi em novembro de 2022, nós já estávamos fazendo o primeiro ano de aniversário da igreja. Com quantos membros agora? Os membros, nós chegamos ali, não podemos dizer na semana, mas aos domingos nós temos uma média de 40 pessoas. 40 pessoas. Assistindo um curso conosco. Triplicou, lá, né? Sim. Realmente foi algo extraordinário. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso, né? Isso não é mérito de homem, isso não é mérito de ninguém. O mérito é
único e exclusivamente de Deus. Porque praticamente, segundo o senhor falou, vocês não tinham as condições, Não. né, para chegar onde chegaram. Né? Não, para você ter ideia, ô pastor Ednardo, nem cadeira nós tínhamos. Nem cadeira nós tínhamos. Nós fomos para um prédio que estava fora da realidade daquilo que nós podíamos fazer. E como é que nós vamos para um prédio, né, se nem cadeira nós temos, mas nós fomos. Mas o Senhor providenciou todas as coisas. Nós entramos no prédio, nem iluminação tinha, mas o Senhor providenciou. Nem ventiladores nós tínhamos, mas o Senhor providenciou. Nem placa tinha, né? Nem placa. Então Deus foi trabalhando ao longo do tempo. Deus foi trabalhando, Deus foi realizando. Então, o ministério, o projeto que era Libertos por Cristo, torna-se Ministério Libertos por Cristo, exatamente no dia 10 de outubro do ano de 2021. E o que Deus tem feito através desse ministério? Pastor Ednardo, eu gosto muito de conversar, às vezes, e de falar algumas coisas que Deus faz nas nossas vidas, né? Outro dia, conversando com alguns irmãos, eu disse que se o ministério Libertos por Cristo, se fosse da vontade de Deus, que o ministério Libertos por Cristo acabasse hoje, eu já estaria satisfeito por aquilo que Deus fez. Eu vou falar de um casal de jovens que nós temos na igreja. Eles talvez tenham ali em torno de seus 25 anos de idade, esposo e esposa. Pastor Ednardo, esse casal, eles viviam nas drogas. Era um casal que Satanás havia escravizado. Para você ter uma ideia, eu conheci esse casal ainda lá na outra congregação que eu estava. Eles foram lá porque a mãe deles congregava lá. A mãe dele, né? A mãe do rapaz congregava lá comigo e vez por outra ele aparecia, mas ele estava tão escravizado que ele não tinha nem sequer a coragem de olhar olho no olho. O diálogo dele era sempre de cabeça baixa. A esposa totalmente arredia, totalmente, né, aversa a qualquer coisa. Até iam na igreja, mas você percebia que eles não queriam nada. Quantas vezes eu encontrei aquele casal pelas ruas? Aquele casal confidenciou que andava na madrugada para todos os lados, atrás de droga, atrás de algo que pudesse satisfazer o desejo deles. Viviam totalmente entregues. Viviam uma vida destruída. Quantas vezes eu falei com a mãe daquele jovem e ela chorando, dizendo como é que seria a situação, não sabia mais o que fazer. Tinha medo de qualquer momento o filho perder a vida. E o que vai acontecer? No ano de 2001, depois que o projeto vira, ou passa a ser a igreja, o ministério, aquele casal aparece lá. Aquele casal se achega ali. E aí aquele casal chega e eu começo a conversar, nós começamos a cuidar daquele casal, nós começamos a dar amor para aquele casal, nós começamos a cuidar deles, saber deles qual era a necessidade, o que eles buscavam, qual era a dificuldade para que eles fossem libertos de tudo aquilo. E eu digo que se o projeto parasse hoje, já teria muita coisa que Deus fez, porque aquele casal que vivia nas drogas, aquele casal que andava nas ruas, aquele casal que perambulava nas madrugadas, desde 2001, Deus fez coisas extraordinárias na vida daquele casal. 2021, não? 2021, errei aí. Desde 2021. Eles chegam na igreja em 2021, Deus começa a trabalhar na vida daquele casal, eles se reconciliam com o Senhor, depois de muito tempo, e eles estão ali, eles participam, e aí a gente começa, na verdade, a chamá-los a participar, e hoje, aquela jovem, ela faz parte do louvor da igreja. Glória a Deus. Ela é uma jovem que está lá inserida no louvor da igreja. O marido, que era alguém sem perspectiva nenhuma de vida, era alguém que
realmente estava ali entregue totalmente nas mãos de Satanás, Deus o salva, Deus o transforma. Aquele jovem, ele participa conosco, ele nos auxilia lá em muitas coisas da igreja, em trabalhos da igreja, é ele quem está lá auxiliando. Enquanto ela está louvando, é ele quem está lá naquele momento do data show, colocando lá os playbacks de louvores, é ele que está ajudando de uma coisa e outra. E o Senhor transformou totalmente a vida daquele casal. Aquele jovem sem perspectiva, o Senhor abençoou ele fez um curso. Aquele jovem que vivia nas ruas, aí, jogado nas drogas, hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor presenteou ele com uma pequena assistência técnica. Ele hoje trabalha com manutenção de celulares, ele já é uma pessoa que foi totalmente transformada por Deus, assim como a mulher dele. E por isso que eu digo que se hoje o Senhor dissesse que o projeto Libertos, o Ministério Libertos por Cristo pararia, para mim já teríamos feito, cumprido a missão, coisas maravilhosas. Ou melhor, o Senhor fez, mas cumprimos sim, né? Nós acharíamos aqui, teria certeza que o Senhor já tinha feito muitas coisas pelo projeto. E assim, eu creio que muitas coisas ainda vão acontecer no tempo de Deus, logicamente. Mas assim, o que eu posso dizer para você é que o projeto, ele tem transformado a vida. O projeto Libertos por Cristo, ele trouxe esperanças a quem não tinha esperança. Projeto que era um projeto que hoje é ministério, trouxe de volta aquele casal a alegria de servir a Deus. Porque hoje você vê nos olhos, você vê no diálogo, você vê no agradecimento, você vê naquilo que eles dizem, quando Deus, na verdade, restabeleceu todas as coisas na vida dele. Ou seja, fez melhor do que o que era. Deus fez muito melhor do que o que era. Então esse casal está lá conosco. Fora ele tem alguns outros, mas eu destaco este aqui porque era um casal que vivia realmente prisioneiro de Satanás, mas que ali chegando recebeu de Deus uma nova direção para suas vidas. Foram bem acolhidos, sim, né? Sim. É tanto que até agora, até hoje, ainda tenho uma certa preocupação com eles. Estou ali sempre conversando, os irmãos estão sempre ali apoiando, porque é um casal que teve até outro dia uma situação dessa. São bebezinhos, né? Sim, com certeza. Então, o projeto Libertos por Cristo, que tornou-se o Ministério Libertos por Cristo, ele tem sido uma bênção não só nas nossas vidas, mas na bênção da vida de outras pessoas que ali se achegaram para participar. É um projeto de libertos para futuros libertos, sim, né? Com toda certeza. Com toda certeza. E até o nome, muitas vezes, a gente vê que é, né? Então é interessante porque é libertos por Cristo, porque realmente são pessoas que foram literalmente, né? Sim, literalmente libertos. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus.